Vamos orar, né? Pai amado, nós queremos te louvar, queremos exaltar o teu nome, dizer que tu és maravilhoso, é digno de toda honra e de todo louvor. Nós te adoramos, pedimos a tua presença, pedimos o teu Espírito Santo que seja sobre nós, que nos dê direção, que não nos deixe falar nada que não esteja no teu coração, nos ajuda, porque, Senhor, nós dependemos de Ti, precisamos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua direção. Nós te convidamos, nós te convidamos, ó Pai, para estar presente. Pai, nós te pedimos que tudo que for falado aqui, Senhor, nós vamos falar em Teu nome, Senhor. Para Ti, Senhor, nós estamos reunidos aqui para Te adorar, para compartilhar a Tua palavra, para compartilhar o Teu amor, ó Pai. E pedimos que essa semente, Senhor, caia, Senhor, no coração que esteja trabalhado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, para que frutifique. E nós pedimos também que não tenha nenhum impedimento, nenhuma obra contrária, Senhor, que o Espírito Santo possa ter liberdade nesse momento, ó Pai. Fazer aquilo que tu queres que seja feito nessa noite. Muito obrigado pela vida dessas irmãs. Muito obrigado também, Senhor, pelas que não puderam estar aqui, mas mais tarde vão ver esse vídeo, Pai. Muito obrigado por esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos, semana que vem, né? É o último capítulo dessa ferramenta abençoadíssima que o Senhor nos presenteou. E eu queria, assim, compartilhar com vocês que quando eu li, né, assim, o que ela viveu, eu estava até conversando com as meninas agora, que ela foi fazer um exame, né, e eu creio que ela devia estar, assim, bem, bem, como é que se fala? Ansiosa e que a anestesia parece que não pegou, né, que ela conta que ela teve uma experiência. Mas aí ela vai falando que se a gente, às vezes, vai passando por algumas coisas na nossa vida, com algumas experiências, que nos aproxima de Deus, né. Eu acho que é necessário. Eu acho que se as coisas ficarem, muito fácil, a gente, eu não sei, né, antigamente tinha um ditado que fala assim: "Gente", as pessoas sempre falavam assim: "Ih, quando está tudo muito calmo, né, é que é sinal que vem uma guerra", já as pessoas já previa que tinha que ter alguma coisa, né. Mas aí quando você olha para a Bíblia, que é essa palavra maravilhosa, Jesus já dizia, né, que ia ter aflições, né. Ia vir aflições. E aí ela fala também sobre o medo e a decepção, né. Acho que ela fala, eu não sei qual página, mas ela fala sobre o medo e a perseguição, que eles, a perseguição não, a decepção, parece que andam juntos, né. Porque o medo nos faz a gente ter a nos paralisa. E faz a gente imaginar coisas que a gente nem imagina. Eu estou vivendo um processo de mudança que, sim, porque foi muito rápido tudo. E às vezes, falar que a gente não tem um medo, que se vai dar certo, se não vai. Como eu falei semana passada, quando nós iniciamos, eu cheguei aqui nessa cidade sem ter ninguém. Sem ter o conhecido, tinha a minha prima, mas eu acho que ela não estava aqui, na época ela estava em Guarapari,
E a Kelly estava aqui, né, os irmãos, que foi quando eu falei que eu creio que Deus ministrou meu coração sobre alguém descobrir, né, que é importante. E ela fala sobre também esse texto de Romanos 8, né, que viver segundo a carne, ela fala para a gente, esse texto fala, né, que Deus fala para a gente se aproximar cada vez mais do Senhor, e a carne, viver na carne nos leva para uma morte, né, mas viver no espírito nos leva para uma vida com paz, que é essa vida que está em Jesus. E tem a página, eu acho que a página 189, ela cita aqui, né, sobre esse tempo de se aproximar de Deus, e fala sobre o vinho. Falou sobre isso, porque ela fala sobre 2 jardins, o livro todo, eh, ela vai falando sobre as guerras, os medos, as decepções e todas essas coisas, mas ela vai junto, que a gente vai vendo, que vai nos levando a pensar na palavra, que a palavra é aquela que cura, que nos liberta. E aí a gente vai para a palavra. E aí, pensando sobre o vinho novo, que a época que nós fizemos eu estava até perguntando, que foi a época que minha mãe foi, no retiro, sobre o vinho novo, né. E aí foi a época também que a gente parece que deu alguns quadros, a gente estava, lembrando hoje, e o quadro que a minha mãe foi sorteada nesse retiro, e o quadro que foi para ela foi sobre o texto, né, que a gente pode chorar uma noite toda, né, mas a alegria ela vem para o amanhecer, essa alegria está em Jesus. Só que a minha mãe recebeu esse quadro, tipo assim, que o quadro deixava ela, triste. Por quê? Ela focou na imagem da mulher que descia as lágrimas, e como ela vivia nessa tristeza profunda, ela achou, e tão interessante que quando a gente foca nas coisas muito carnais, que os nossos olhos é muito carnal, a gente não consegue ver aquilo, o que a mensagem, o que a palavra diz, estava dizendo ali naquele momento, e a palavra estava dizendo que pode ser que você tenha muitas provações, pode ser que você, seja cometida com uma enfermidade, mas o amanhecer, tenha paz, tem Jesus, Ele é a solução, Ele é o caminho. Mas às vezes a gente fica com tanto medo, com tantas coisas, que realmente nos paralisa. Às vezes não, sempre acontece isso. E aí me veio antes esse texto, em Mateus 9. Ele antes, lá no versículo 14, os discípulos, né, de João, eles perguntam a Jesus, né, porque, eh, eles têm que jejuar, né, e por que os discípulos de Jesus não jejuam? E aí Jesus fala, né, que vai porque quando o noivo está presente, a gente experimenta dessa, eu creio que é quando a gente está buscando, entendendo, discernindo, né, o próprio Deus, a gente consegue enxergar isso. E aí ele fala que vai chegar um tempo que ele não vai estar presente. Aí, mais um versículo que me chamou a atenção, que é o 16, que fala assim, ó: "Ninguém põe remendo ninguém põe remendo no pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odre velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se retêm, se não perdem, mas põe-se o vinho novo em odres novos, ambos se conservam." E eu fiquei pensando nesse texto hoje, de não deixar, a gente escapar, né, as impurezas no nosso coração,
as setas, né, que a gente vem falando muito também sobre Efésios 6, que são o capacete que nos protege contra as guerras, que são muitas do dia a dia. E esse vinho que assim, Deus falou comigo, eu acho que ela põe, assim, os textos maravilhosos, não sei se vocês viram aqui, na página 191, ela vai falando sobre afeto, adoração, atenção, atração, ambição, ação, e ela vai botando tudo pode nos ajudar. Mas eu parei nesse versículo aqui, porque você vai vendo que o que ele está falando sobre para nós, de 2 jardins. Hoje a Helena, antes de a gente estar aqui, a gente estava falando, né, sobre o homem, ele dá o caminho, e a mulher foi feita no jardim. A gente colocando algumas coisas, mas tudo começou no jardim, tudo teve um início, tudo teve um caminho. Deus, ele nos fez num jardim perfeito, mas nos fez para adoração. E aí, hoje, não, eu vejo hoje como o nosso coração está super acelerado, nós estamos vivendo um tempo super acelerado, com ela fala assim, de uma história atrás da outra. A gente está vivendo isso, é uma notícia após a outra. Essa semana mesmo, né, foi domingo, a gente teve uma notícia daquele líder da Bola de Neve, que morreu no acidente, e, assim, a gente nunca espera nada. E aí, qual esse texto me chamou a atenção? Eu falei: "Gente, se o noivo, ele precisa estar presente na nossa vida, ele pode sair". E quando a gente vai para jejuar, a gente vai para chamar essa presença dele, é para nos purificar, para a gente é para nós, para que a gente seja limpa, porque o vinho, ele tem que ser derramado no odre limpo, limpinho. A gente não pode fazer remendo de nada. Eu estou numa mudança e eu sou uma pessoa que eu não gosto de juntar muita coisa. Eu, tipo assim, eu tenho que ter pratos um pouquinho além para chegar a uma visita, mas eu não quero ter um monte de prato para ficar carregando para lá e para cá, entendeu? Mas eu não era assim. Eu sempre gostei de juntar as coisas, entendeu? De ter muitas coisas. Mas nesse período das mudanças, o meu marido, né, que é uma benção, ele começou a me ajudar a liberar as coisas, falou: "Não, para quê, tal". E aí a gente vai realmente jogando as bagagens. E aí, quando eu cheguei agora nesse tempo dessa mudança, que eu não acreditava que ia ser tão rápida, eu falei: "Deus, eu sei que o Senhor está produzindo essa mudança para mim nesse tempo, porque o Senhor quer trazer lá na frente um testemunho". Entendeu? Talvez agora eu não estou entendendo muita coisa, porque para mim ficou certo que era a sétima mudança, número perfeito, entendeu? Então a gente nunca imagina que vai sair dos nossos planos, né, que as coisas vai sair do nosso plano, que as coisas vai sair do nosso controle. A gente sempre acha que vai ser do nosso jeito. E aí, eu me lembro que quando, foi tão interessante que eu me lembro que quando minha mãe foi para o hospital, que teve lá o médico falou que precisava fazer, amputar, né, o dedo, mas a notícia, depois de uma semana, veio para nós que precisaria amputar a perna. Meu irmão, ele desmaiou na hora que o médico falou isso, a pressão dele subiu, tal, ele teve que ser socorrido. Aí foi tão interessante que ele me ligou. E aí ele pegou e aí falou: "Não, mas aí o médico me chamou aqui", e aí os médicos adiaram porque ele passou mal. E aí nós ficamos muito felizes, entendeu? Fomos para a oração, crendo que Deus ia fazer, e a gente faz isso mesmo, e com fé. Só que, muitas das vezes, a gente nunca entende a vontade de Deus, porque Deus é soberano, Ele é um pai.
Ele nos formou. E às vezes a gente tem um caminho que a gente acha que tem o controle, né. É igual, quando eu vi a história dela, que ela saiu da maca e que estava numa anestesia fazendo um exame muito sério, eu falei assim: "Meu Deus, isso é um controle", principalmente nós mulheres, a gente por ter essa coisa de administração, a da mulher do lar, rainha, aquela coisa, nós temos esse controle. Aí pensamos lá na frente, né, várias coisas, pensamos, e eu falei para Deus hoje, orando, né, e me veio, eu falei: "Senhor, eu quero te manter perto de mim, entendeu, todo momento, eu não quero sair desse lugar do jardim". Porque é o lugar onde o Senhor me formou, e é o lugar da adoração. A única coisa que eu não quero, que todos os dias eu oro a Deus, para que eu não perca esse lugar que eu possa, ser sensível à voz dele, por mais que, os médicos falam assim: "Ó, eu só estou adiando". Aí você acha que, nessa questão de adiar, você acha que de repente vai ser mudada a coisa. Aí você tem aquela decepção, porque aquilo não foi conforme você queria. Que a princípio eu achava que uma ferida, que Deus falou para mim que ia abrir e fechar a ferida no pé dela. Eu falei: "Bem, então não vai passar". E daqui a pouco já vem para amputar um dedo, daqui a pouco uma perna, né. Então você vai esperar, você vai falar assim: "Eu só queria notícias boas", mas nesse processo, o Senhor, ele vai só nos curando, vai nos curando. E cada vez a gente vai nos aproximando dele, né. É por isso que eu acho que o Senhor fala em Romanos 8, né, que fala que a gente precisa buscar a viver no Espírito, porque sem o Espírito Santo dentro de nós, a gente não consegue. É impossível você conhecer, ou você tentar, permitir que você consiga manipular o próprio Deus. Como eu sempre falei que eu gostava de dar ideias para Deus, entendeu? E somos limitados, né. E esse texto aqui, que é o livro, ela fala de muitos textos, eu estava até falando para a Paty, assim, eu falei assim: "Ah, isso aí é com você e com a Kelly, que são que lê, assim, que falam", e sobre a interpretação, né, do texto dela, porque, ela cita muita palavra, e eu sei que a palavra, ela nos cura. E esse vinho novo, ele só pode ser derramado na nossa vida da maneira que a gente jogar o velho. E às vezes a gente não quer jogar o velho para fora, né, a gente quer ainda controlar, ainda dar ideia até para, às vezes a gente não guarda nem as ideias para nós, né, a gente ainda quer compartilhar as ideias e dizer que Deus falou, aí depois Deus não falou e a gente fica no prejuízo, né, fica no prejuízo grande. Então, por isso, eu sempre, quando eu quero falar alguma coisa, eu falo: "Senhor, primeiro fala comigo na tua palavra". E hoje, assim, eu sei que talvez o o texto do livro todo, depois eu quero ouvir vocês, mas o meu resumo aqui de tudo isso, que ela conta bastante o testemunho dela, é que eu quero que jogar tudo fora, né, e receber um vinho novo de Deus. E não quero, eu não sei se vocês viram a canção que eu coloquei lá, essa canção, assim, hoje eu descobri essa canção. Eu sempre oro, peço a Deus: "Senhor, vem junto comigo aí, me ajudando numa canção para falar o nosso coração", e é um lugar que a gente quer ficar, às vezes ele fala, né, que às vezes a canção fala das poeiras que às vezes fica no nosso odre, né. Então ele precisa ser limpo, precisa ser novo, a gente precisa ser purificado para vir um novo de Deus na nossa vida. Deus não vai, derramar um vinho novo em odres velhos, ele não vai fazer nada em que a gente tiver num momento impuro e sujo. E eu sinto que para esses dias o Senhor está nos levando para uma comunhão, entendeu? Para a gente, eu peço que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, né,
para ouvir a voz dele, daquilo que ele quer falar para esse tempo, para nós, para nos alinhar com o céu, porque os dias têm sido difíceis, muito difícil. São os dias de mudança, e as mudanças dão medo, dão muito medo. As mudanças, a gente precisa jogar coisas fora, que às vezes a gente, eu usava isso aqui, aí, não tem necessidade. Hoje mesmo eu estava arrumando uma coisa, aí o Luiz falou assim para mim: André, você tem necessidade disso aqui? Aí eu falei: bem, eu vou ver se eu tenho a necessidade de usar isso aqui. Porque é o momento da gente avaliar as coisas também, da gente pegar e ver o que é prioridade hoje para nós, né? O que é importante para nós, por mais das guerras, porque qual é o nosso medo? Não ser igual a gente estava falando, né? No momento que você vê um quadro com um texto que a própria palavra diz que isso vai passar, uma noite vai passar de choro, de tristeza, ela vai passar, porque o amanhã o Senhor vai trazer um renovo, o inverno vai passar, uma enfermidade, a dor vai passar, e você crê na palavra, não ficar com a imagem da carne, né, do que você acha, do achismo, mas você viver no espírito, ir para Deus, ir para Ele com força. E, e as decepções, elas têm que ser entregue, né? Entregue para aquele que é Pai, aquele que cuida de nós, que é o Paizinho, que é Deus. E confiar no amor de Deus, confiar que Ele fez um plano, e o plano dele é perfeito, é bom, não é ruim. Apesar da gente olhar das aflições, de tudo que a gente está vivendo, e que o fim, para mim, pode ser triste, pode ser com muita dor, mas se eu confio nele, o fim vai ser na, com glória, né? Porque vai ser aonde eu vou me encontrar, né? No jardim, aonde não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro. É o lugar onde eu vou estar perto dele. Amém? E aí eu convidei minha amiga aí para junto comigo aí a gente compartilhar e depois eu quero ouvir vocês também. Pode ser, amiga? Helena? Amém. Assim, interessante é que eu li hoje de manhã cedo, né? Por isso que eu acordei 4 horas da manhã, 4h30. Tenho uma explicação. Que eu não tinha conseguido ler. É, foi o capítulo que eu mais anotei, né? Mais risquei assim, no livro. Para mim, é uma tecla assim, que eu bato muito com as irmãs, né? A gente vive uma época de muitas bíblias, muita informação, muita facilidade, né? Mas a gente também vive uma época em que a igreja não conhece a palavra, né? E, assim, quando ela fala palavras de reafirmação, eh, eu sou muito implicante, entendeu, irmãs? Sou muito implicante, eu sou enjoadinha, eu sou chata. As irmãs estão mais perto de mim, sabe? Tem um irmão, esposo de uma irmãzinha nossa, que ele fala que eu sou crente de Bereia. Ele, não, Helena é crente de Bereia. Porque para mim é necessário, tudo que eu leia, que chega até mim, eu preciso confirmar na palavra mesmo. Porque se eu não confirmar na palavra, é somente palavras de incentivo, de ânimo, né? É, é, palavras de autoajuda, e que para mim não vai surtir efeito se não estiver alinhada com a palavra de Deus. E aí, assim, quando eu li sobre palavras de autoafirmação, ai, Jesus, de reafirmação, né? Aí eu falei, meu pai, lá vem palavra de autoajuda, mas enfim, vamos lá, né? Vamos lá. Aí eu agora, né, ouvindo a Andréia,
E para resumir, assim, eu quero voltar em alguns tópicos, né, do livro que me chamou a atenção, mas para resumir o capítulo do livro, para mim, ele fecha em João 14, 26, que é João 14, 26. Ele fala, o texto ele diz assim, né? É só um trecho, né? Diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aí, em todos os nossos momentos de aflição, de dor, de angústia, se você não conhece o Senhor, se você não conhece a palavra, você vai se reafirmar em quê? Né? Você não tem que se reafirmar. Você precisa conhecer o Senhor para que o Espírito Santo ele traga à memória aquilo que você já leu um dia, aquilo que o Espírito Santo te revelou um dia, porque senão você não vai conseguir, né? Nós temos esse socorro. Esses dias eu passei o final de semana com as irmãs, né, numa confraternização com uma parte do grupo, a gente falou sobre esse ponto, que é como a gente olha, né, no caso, eu na minha condição de mulher divorciada viúva, e as outras irmãs também, né, ou divorciadas, ou viúvas, ou então solteiras, né, a gente não tem ninguém, a gente não tem marido, a gente não tem mais pai, né, algumas têm filho, outras não. Então, assim, se nós não olharmos para o Senhor, na hora da adversidade, a gente vai perecer. A gente não vai conseguir permanecer, porque o dia mau ele chega para todo mundo, né. Eu gostei muito, né, aprendi muito no capítulo, porque a irmã fala: "Eu não sabia disso", e olha que eu já visitei algumas vinícolas. Eu não sabia desse processo do vinho, passar de um vou dizer de um pote, tá, irmãs, mas não é isso que ela fala aqui, de uma vasilha para outra, para que aquela eu entendi isso, não sei se não foi isso, vocês me ajudem. Aquela impureza, né, aquela borra do final, não contamine, né, o vinho. E aí eu falei assim: "Senhor, como às vezes é doloroso passar de um pote para o como é doloroso". Eu separei aqui, já na página 183, na página 183 ela fala assim, já no acho que no antepenúltimo parágrafo, ela fala assim, "Mas, e se uma vida estabilizada e sem decepções se tornasse a pior coisa que poderia acontecer a você?" É uma pergunta, né. "E se as suas incertezas forem algo positivo e não negativo?" E se as suas incertezas estiverem ajudando você a deixar de lado outras coisas que você não deveria saber, porque conhecê-las seria um fardo pesado demais. Tem uma coisa a lhe dizer aqui: o Senhor que você conhece é perfeitamente capaz de ajudá-lo a suportar tudo isso. Então, assim, mesmo com todas as incertezas, né, de que às vezes a gente pensa assim: "Ah, eu tô com uma dorzinha de dente. Ah, eu vou lá no dentista que de repente é só uma carizinha". Aí chega lá, não é uma cárie, é um canal que você tem que fazer. É uma notícia pior do que você imaginava. Mas, se você sabe quem é o Senhor, você pode confiar e descansar nele, né. Aí, depois na página 184, também no final, né, ela fala assim: "Buscamos conforto nas fases de incerteza da vida, mas conforto não é uma solução a ser procurada. É um subproduto que colhemos quando permanecemos perto do Senhor. E se o conforto e as certezas que ansiamos forem uma receita mortal para a acomodação que nos levará cada vez mais longe de Deus." Uma outra pergunta que ela faz, né? Às vezes o estar acomodado, né? O estar confortável nos leva para mais longe de Deus, né? A gente. Ai, cadê? Aí depois na página 187, no meio da página, ela fala assim:
Ser despojado em odres novos pode parecer desconfortável, caótico e completamente injusto no momento, mas é nossa única esperança de ver o Deus quer que veja de ver que Deus quer que vejamos e confiar nele durante o processo. A Andrea tem falado bastante sobre o processo, né? Então, essa mudança, né, de potinho de odre faz com que gere desconforto, mas que é um momento que a gente vai conseguir ver o Senhor. Eu vou pular já para a página, vou para o final já, né? É, para a página 181, aí que ela vem pontuando isso que a André falou aí agora, né? Afeto, adoração, atenção, atração, ambição e ação. Lá no final da página, ela fala, né? Usar a verdade de Deus como suas palavras de reafirmação não mudará o que você vê, mas mudará completamente como você vê. Então, quando você olha para a palavra do Senhor, não muda a tua situação, não muda a nossa situação, né? Mas muda como a gente está vendo aquela situação. E a palavra ela lava mesmo, né? E aí já na página 185, 195, né? Também no meio da página, quando ela fala sobre afeto. Aí ela diz assim: a verdade é o fundamento sobre o qual construí a minha vida. Sim, meu coração pertence ao Senhor e eu confio plenamente nele. Mesmo quando meus sentimentos me imploram para questionar sua bondade, os sentimentos não têm a palavra final. Quem tem é a verdade. Gente, eu cheguei a me arrepiar agora aqui de novo. Porque como nós somos sentimentais, né, e como os nossos sentimentos fazem com que a gente se perca das mãos do nosso Senhor, né. Então, assim, essa palavra dela, né, fechando sobre afeto, eu achei, assim, muito tremenda. Deixa eu ver se foi só isso que eu anotei. É. Aí na página 203, né, quando ela fala sobre a ação, também no meio da página, ela diz assim: "Quando as coisas parecem muito difíceis e minha mente começar a se desviar para maus pensamentos, eu me lembrarei de que Deus é imutável, fiel e nunca deixará de cumprir suas promessas a mim. Ele nunca se atrasa, nunca é indigno de confiança. Ele me ama mais do que eu posso imaginar. Ele é confiável e eu descansarei nele." É perfeito, né? Então, assim, a gente precisa. Risquei umas coisas aqui, né? Eu vou parar aqui. A gente precisa conhecer a palavra para que a gente conheça o nosso Senhor. Porque se a gente não conhecer a palavra, a gente fica, né, com palavras de autoajuda e a gente não pega a ajuda do alto. E a palavra do Senhor, ela realmente ela traz consolo, ela nos traz afago, né? Ela completa aquilo, ela traz confiança para a gente. E a gente precisa conhecer a palavra, né? Então, para mim, essa reafirmação que ela fala, que para mim, né, seriam somente palavras humanas, não ficou nisso, ficou realmente na palavra de Deus. Ela fala muito sobre Isaías. Isaías é um livro que eu gosto, né? Sobre as promessas do Senhor. Então, é a anunciação do nosso Senhor e as promessas dele. Então, para mim foi um penúltimo capítulo assim de fechamento mesmo. Foi bom. Amém? Amém. Maravilhoso, né. Eu fico pensando que inspiração, né, que o Senhor, tem dado, né, para nós, né, para cada uma de nós que às vezes vai lendo a palavra, vai sendo revelada, né, e vai compartilhando à medida só dos caminhos dele, né, desse Deus maravilhoso que desenhou tudo isso para nós.
Queria perguntar se alguma de vocês querem compartilhar algo que leram. A Kelly, que eu não sei onde a Kelly está. A Lúcia. Tudo bom, Lúcia? Mas se vocês estiverem tranquilas em relação à leitura, a esse tempo, Olha, ninguém quer falar, eu tenho que continuar falando, gente. não Menina, deixa eu fala, falar. Helena, não fala. Fala. Eu lendo a página, deixa eu voltar aqui na página que eu li, que eu anotei um texto de Filipenses, que assim, eu fui agregando alguns textos que quando eu li o livro, para mim ficaram faltando a minha vida ao menos, né? Quando ela vai. Deixa eu pegar aqui. Ah, Jesus, só. Quando ela fala assim, você, na página 183, você se recorda daqueles versículos que acabamos de ler sobre problemas e dificuldades? Aqui estão eles novamente no contexto completo. Aí ela cita alguns versículos, né, de João, Mateus e fala de 1 de Pedro. Aí eu acrescentei o versículo de Filipenses 4. Só que eu queria, assim, que o 4:13 diz que tudo posso naquele que me fortalece, né? Esse é o versículo 13, que é um versículo muito usado por muitas pessoas. Só que aí no 12, ele fala, né? Paulo fala, tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí no 13 ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, eu só inverti, porque quando a gente fala tudo posso naquele que me fortalece, às vezes a gente não se atenta que por que que Paulo está falando que tudo posso naquele que fortalece? Porque antes ele vem falando, né, que ele tanto sabe ser humilhado, como sabe ser honrado, ele sabe tanto viver na abundância, como viver na escassez, né? Então, as adversidades da vida fez com que ele chegasse àquele ponto, né? E aí a gente alinha, né, sobre a questão do processo da passagem, né, das dores, do vinho. Ao menos eu alinhei, né? Isso, bem. Ela também fala aqui na página 199 também, que eu achei que aí eu me empolguei, que a Helena começou, né? Fiquei empolgada. Ela fala aqui na página 199, né? Ela fala assim: hoje eu deixo claro que não vou voltar atrás ou desistir. O Senhor me trouxe até aqui, fazendo mudanças em mim e me ajudando. Estou no caminho certo com Ele e continuarei dando a Ele tudo de mim. Eu achei também essa frase dela, né, dela falando e falei assim, ó, que seja a nossa oração, né? O Espírito Santo que está dentro de nós vai nos guiando, vai nos ajudando, porque a gente não sabe nem orar, né? Que a Bíblia diz. Ele que nos ajuda e que é nele que a gente precisa permanecer, ainda que a dor venha, a tristeza, as lutas, e também crer que nesse processo nós não estamos só, né? Hoje, eu estava falando com uma irmã, né? Que ela passou por um processo agora muito difícil, e eu falei assim para ela: Nossa, ouvindo você falar, que eu fui perguntar como ela falou que estava bem, bem. E eu vi que ela estava bem mesmo, no Senhor, crendo que Deus estava ali, que os irmãos estavam juntos, que na comunhão o Senhor realmente traz cura, ordena a bênção, ela crendo nisso. E eu falei para ela assim: Nossa, eu agora entendo, ouvindo você, eu acho que você está parecida com essa história de Davi, eu falando para ela de que quando ele entendeu a vontade de Deus que levar o filho dele,
Ele foi lá, né, tomou o banho dele, foi comer, ninguém entendendo nada, mas ele sabia, pô, a vontade de Deus foi cumprida e eu aceito a vontade de Deus. Eu acho que o processo que a gente precisa viver é esse. Você está no meio da guerra, da dor, da destruição, mas saber que o Pai, que tem um plano perfeito, que vai terminar lá no outro jardim, que não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, que a gente vai estar com Ele, planejou isso tudo, não vai nos deixar só, e a gente vai permanecer nele, igual ela fala aqui, as mudanças que o Senhor vai fazendo em nós, né? A gente vai sendo aperfeiçoada, né? Vai sendo moldada, acho que vai sendo virada, né? Do jarro para o outro, para as impurezas, né? E isso vai ser no processo, né? Para a gente ser limpa, para ser limpa, para que o vinho novo venha sendo derramado na nossa vida, né? Então, amém também para mim, que eu estou terminando a minha parte. Se alguém quiser falar. E aí, Kelly? Eu acho que a Kelly quer falar, mas ela está com o microfone desligado. Estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Eu estava falando aqui ao Léo. Então, você já leu uma parte que eu ia ler do que hoje eu deixo claro, mas vou voltar lá na página 189. Também já foi lido, mas eu vou ler, que o Senhor ministrou essa semana no meu coração. Toda vez que enfrentamos qualquer situação que nos leve a clamar a Deus, digamos que esse tempo difícil será sagrado, um tempo de proximidade com Deus. Eu vou lá para o terceiro parágrafo. Essas decepções que nós passamos são, na verdade, parte do plano divino para vermos Deus fazer coisas novas em nossa vida, tirando-nos dos antigos jarros de vinho que mantiveram nosso pensamento estagnado e nos transportando para novos jarros de mente transformada pela perspectiva de Cristo. Aí vem Isaías 43, 18 e 19, que diz, né? Esqueçam que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Nós não fomos feitas para habitar no passado, mas para permanecer, mergulhar e sermos encharcadas com Cristo no presente. E aí eu estava lendo, Deus já tinha me dado essa palavra em Brasília antes de vir para Vila Velha. Apesar de eu querer vir muito para Vila Velha, a gente tem uma história muito grande, né? Eu e Marcelo, com os meninos em Brasília. E ao mesmo tempo que eu queria estar aqui, ao mesmo tempo, essa semana me veio um saudosismo muito grande de Brasília, dos grupos com mulheres, enfim. Aí falei com a Andréia e ela veio falando de coisas novas. Eu lembrei que Deus me deu essa palavra lá em Brasília. André foi em junho, né? Deus me deu essa palavra em abril. Eu estava chorando muito. Eu falei assim: Deus, eu preciso de uma palavra. E o Senhor me deu justamente essa palavra. E me deu um sonho essa semana. No sonho, eu estava em Brasília, morando na Vila Militar que eu morava. Só que Marcelo é como se Marcelo já tivesse para reserva, é como se fosse aposentadoria, né, gente, do civil. Militar é reserva. E os meninos já estavam grandes, já não estavam com a gente. E eu me via andando naquela vila, olhava para a casa que eu morava e na casa tinha uma placa, dizendo que aquela casa ia ser demolida e que ali ia ser construído uma escola. E aí eu ficava muito triste, eu falava assim, nossa, não posso nem voltar, né? Porque até a casa que eu morava ela vai ser destruída. E eu começava a andar pela vila e olhando os sargentos, todo mundo novo, quando eu cheguei em Brasília a primeira vez, eu estava com 20 e pouquinhos aninhos, o Matheus tinha acabado de fazer 3 aninhos, meu filho está com 30 agora, né? O mais velho. E eu olhava aquele sargento com as esposas novas, as crianças tudo pequenininha, e comecei assim, a entrar em desespero no sonho. Eu falando, Deus, eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar, eu quero arrumar algumas coisas que eu errei, eu deixei lá no passado. E aquilo foi me dando uma angústia, ao mesmo tempo de eu querer saber que eu não podia, porque Deus já tinha me dado essa palavra, que eu esquecesse, né, o que se foi. Eu não podia voltar ao passado, porque o Senhor estava fazendo uma coisa nova. E aí eu acordei e chorei muito, chorei muito. Eu falei assim, e voltando, né? Hoje eu estava ontem comentando
o primeiro ano, os primeiros anos que nós passamos foram 7 anos, né, Pedro nasceu lá também, eu me dedicava mais 100% para isso do que para minha própria casa, e a gente entende que hoje eu entendo, né, hoje eu entendo que a minha igreja principal é a minha casa, é o meu lar, eu tenho pastoreio, eu tenho um marido, né, que ele vai me pastorear, eu vou pastorear também os meus filhos, e assim tem que ser. Só que na época eu não entendia isso, na época eu entendia que eu precisava o tempo todo trabalhar, o tempo todo estar atendendo. Meu marido até brincava que lá em casa era assim, né? Diz que 1 para receber oração, diz que 2 para receber profecia, diz que 3 para receber uma revelação, 4 para receber uma visão. O telefone não parava, lá em casa nunca estava vazio. E eu deixei, como mulher, de fazer coisas que eu sei que hoje em dia, até quando eu fiz experiência do lar, eu quero colocar isso em prática aqui ano que vem com as meninas mais novas, que é uma palavra que Deus me deu também lá em Tito, as mais velhas, né, precisam instruir as mais novas, e o Senhor me deu essa palavra sobre as mulheres mais novas, e eu quero fazer isso. E eu lembrando, eu falei assim, Senhor, quantas vezes eu deixei, não que eu fosse bagunceira, eu não fui, eu sempre tive zelo pela minha casa, cuidado, mas eu priorizava isso, né? Eu priorizava as pessoas e deixava, às vezes, as crianças. Demorava para fazer um almoço, demorava para ajeitar uma casa. Marcelo, quando chegava, não estava arrumado ainda. Por quê? Porque alguém não estava lá em casa, eu devorando, eu saía correndo com as crianças no braço, porque eu ia acudir. E tem pessoas que realmente nós precisamos estar orando, tem pessoas que realmente a gente precisa estar caminhando junto. Só que tem outras que são sanguessugas, e elas acabam não querendo mudar. Elas querem apenas desabafar, jogar todo um fardo em cima de você e você fica parado sobre aquilo. E eu falei assim, meu Deus, eu queria voltar nesse tempo, porque eu teria mais tempo de leitura com meus filhos, eu teria mais tempo de oração, de brincadeira, mas eu não posso. Mas o Senhor falou assim, mas você pode começar de agora. Né? Até falando com as mais novas, até falando no grupo, que nós podemos sim, nesse tempo, né? André tem me ajudado muito, e aí quando eu contei o sonho para ela falou do novo, e aí eu fiquei, tá bom, eu tenho que. Falei até para a Catinha, né? Catinha, que saudade que deu da célula, de tantas coisas, né, que nós vivemos. Enfim, com essa vida de militar, a gente, quando sai de um lugar, acaba que a gente deixa um pedacinho, né, da gente em todos os lugares que passa e fica sempre aqueles vínculos muito fortes. Mas eu entendo que esse é o tempo do Senhor, e Deus falou muito forte no meu coração. E a gente não querer mudar, como né, ele vem falando nesse texto do vinho, você querer ser tirado dos resíduos teus, a gente acaba sendo aquelas crianças mal criadas, né? A gente começa, sabe, aquelas que se jogam no chão e ficam birrentas, a gente faz isso com Deus também, né? Não, Deus, eu não quero, deixa que quando a mãe vai pegar, vamos tomar banho, a criança faz aquilo tudo, mas é necessário, você precisa, depois nós vamos jantar ou vamos almoçar para estar limpinho, porque precisa ser assim, mas nós fazemos assim também com o nosso Deus. Às vezes a gente é meio truculento com os filhos e até cobramos certas coisas deles, mas nós fazemos coisas muito parecidas também com o nosso Deus. Também somos crianças birrentas, que Deus fala, né? Como o Senhor falou essa semana comigo, você está sendo. Eu precisei falar com você através de sonho. Olha, deixa para lá, acabou, é uma nova fase, um novo tempo. E na vida dessa escritora, a gente vê, né, tanto de coisa que ela passa, mas os olhos dela estão focados o tempo todo na parte do eterno. É o Senhor, é o que Ele quer sobre a minha vida, o que Ele está fazendo naquele momento, qual a expectativa do meu coração. E é muito forte, porque nem eu sabia esse negócio do vinho, do resíduo, né? Não sabia nada disso, achei super interessante. E falei para o Senhor, Deus, eu quero mesmo que o Senhor tire todo resíduo, tudo que não presta na vida da Kelly. Eu quero ser purificada mesmo, né? Eu quero te adorar, eu quero entregar minha vida. E aí, né, quando ela vem falando, né, sobre atenção, atração, eu anotei para mim aqui a ambição, né, sobre o chamado. Como mulher que compartilha o chamado celestial, que reconhece Jesus como meu apóstolo e sumo sacerdote, declaro que buscarei os propósitos para os quais Deus me criou.
Minha maior satisfação será estar focada em meu chamado. Posso não conhecer todos os detalhes do chamado maior que tenho diante de mim, mas certamente estarei a serviço de Deus hoje. Observarei outros que precisam do mesmo tipo de conforto que Deus me deu em minhas dores e decepções, e oferecerei ajuda e esperança a eles. Eu tenho certeza que Deus tem colocado, não só na minha vida, mas na vida de cada uma de vocês, pessoas que hoje estão passando a mesma coisa, né? Ou que chegam e abrem o coração, e com certeza vocês também têm uma palavra viva do Senhor para estar compartilhando, agregando, falando algo da parte do Senhor para trazer esperança, né? Cristo em vós, esperança da glória. Ao cumprir minha missão para hoje, certamente vou discernir seus propósitos para o meu futuro. Quanto mais eu me concentrar nele, mais conhecerei seus planos. Só ele é digno do meu olhar e capaz de redimir todos os meus pensamentos e todos os meus passos daqui diante. Então, ela vem falando do chamado, né, sobre esse investimento no tempo. E às vezes a gente, é igual eu falei, né? Por que eu citei lá em Brasília? Não que eu estivesse fazendo coisas erradas, eu estava acreditando que eu estava investindo 100% no reino. E com o meu coração naquilo, né? Eu era nova, eu não tinha ninguém ali para me discipular, então eu achava que era o certo seria aquilo, né? Eu estar 100% para a obra do Senhor, e o restante, bem restante mesmo, seria para minha casa, porque o mais importante que Deus queria seriam as minhas obras, o que eu estivesse fazendo. E não é assim, né? E entendo hoje. Como o do Kelly. O que é esse pito? Acho que a internet está travando, A internet está uma benção. Estão me ouvindo? Estamos. Então, hoje eu entendo, né? E Travando. não voltar, está travando? Tá. Fala. Nossa, vamos lá. Hoje eu tenho me desafiado e me confrontado a viver esse novo, a não querer ficar pegando os remendos, né? Como foi falado lá do pano, do odre novo, um novo, velho, a não precisar desse remendo, porque Deus nem precisa disso, né? Deus quer realmente, como está lá em Isaías, Ele quer fazer algo novo sobre a nossa vida. E o novo de Deus é melhor, né? Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, né? Nós fazemos um monte de planos, nós temos sonhos, né? Mas a gente sabe que a resposta final vem dos lábios do Senhor. Hoje eu estava lembrando, quando até a Rose está aqui, a gente estava morando em São Gabriel da Cachoeira, e no final do ano, quando está para sair a transferência dos militares, a gente fica naquela ansiedade, e no dia que saiu o nosso, meu, do Marcelo foi para Salvador, Rose foi para Santa Maria, e todo mundo queria, né? E foram para os lugares que queriam. Eu fui a única que não festejei, que não celebrei, e eu fiquei muito mal, porque eu falei, louco, Salvador, eu não quero para esse lugar, eu não quero, me perdoa as baianas, gente. Mas o meu coração na época se fechou muito, né? Eu não queria estar em Salvador de jeito nenhum. Eu tinha no meu coração de ir para qualquer lugar do Brasil, menos Salvador. Estava querendo muito que fosse ou Brasília ou Fortaleza, e não foi. Deus tinha um tratamento comigo naquele lugar. E quando nós realmente nos entregamos e deixamos o Senhor, é aquilo, dos resíduos, Ele tirar, Ele mudar, ó, troca, vamos lá, vamos trocar o óleo, vou colocar em outro lugar, vou tirar todo esse resíduo teu, que não preste para nada, e vou colocar, né, o meu melhor, que o melhor vem do Senhor. Nós achamos, é igual a André fala muito, né, que dá ideia para Deus. Eu também tenho essas coisas que eu adoro dar ideia para Deus. E aí eu sempre sou frustrada porque Deus fala, é a minha vontade sobre a sua que tem que prevalecer. E é sobre isso. Então, quando a gente lê esse livro, né, a gente olha assim e fala: Deus, obrigado por esse presente, obrigado porque a semana que vem acaba, mas eu já quero assim, glorificar a Deus pela vida de cada irmã, porque cada semana foi uma semana assim para a minha vida, né? De motivação, e não é aquela motivação nem autoajuda dos homens, né? Mas aquela que veio realmente do céu, aquela que colocou os meus olhos para olhar para o alto, para o Senhor, que me fez caminhar, que me deu força para caminhar em momentos que eu estava muito, muito fraca e muito, muito abatida.
Ele me fez, né, me fez vocês, cada uma com, né, com os testemunhos que foram edificantes, e eu creio que ainda vai ter muitas coisas aí pela frente. Então, eu louvo a Deus. Então, esse capítulo, para mim, foi igual eu li agora nesse final, tem sido essa entrega, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem me chamado para fazer, eis-me aqui, mas tira ainda os resíduos que há em mim, toda a impureza. E nós temos tantas impurezinhas, né, que a gente olha, mas esse bichinho, em mim, só um jeitinho da Kelly. Mas não, né, que nós possamos realmente nos entregar 100% para Ele, em tudo. Né? Nós somos um ser, né, tríade, como a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos corpo, alma e espírito. Nós precisamos, para estar na totalidade, sermos completos nesse todo. É no físico, é na alma, é no espírito, e aí, por isso que eu trouxe também aquele negócio de Brasília, porque eu estava 100% no espírito, mas das minhas emoções eu estava um frangalho, eu ficava dividida, meu Deus, a minha casa, meu Deus, e isso, e ao mesmo tempo com o coração no Rio, pensando nas coisas lá da minha família, ao mesmo tempo tantas coisas, a minha saúde detonada, porque eu me doava 100% para os outros, mas esquecia da Kelly. Eu preciso cuidar também de mim, eu preciso cuidar do templo do meu Espírito Santo, né? Então, que nós venhamos realmente assim a não deixar que, para mim, foram ferramentas, princípios assim que lemos e que a gente não deve se esquecer, sabe? Pedir mesmo, Senhor, para trazer a nossa mente, até nos momentos, não só de tristeza, abatimento, mas até nos de alegria, que ela vem falando, né? Para você salmodiar, rir, né? Quando está alegre, e é isso, a gente precisa salmodiar. A gente precisa buscar esse Senhor, estar alegre. Eu peço, Senhor, coloque um sorriso nos meus lábios, Senhor, se eu estou abatida, né? Olho nos olhos, olho no espelho, Kelly, você é linda, porque você é ungida do Senhor, separada, escolhida. Precisamos fazer isso também com a mulher, né? Olhar e nos valorizar, porque tem um texto ali onde, deixa eu só abrir, porque também foi algo que ministrou muito ao meu coração, quando ela vem falando, aqui, ó, estou no caminho certo, não estou vendo. A André tinha lido, mas eu vou ler. Hoje eu deixo claro que não vou voltar atrás ou desistir. O Senhor me trouxe até aqui fazendo mudanças em mim e me ajudando. Estou no caminho certo com Ele e continuarei dando Ele tudo de mim. Não viverei com os olhos fixos nas coisas terrenas, seguindo os caminhos deste mundo e sendo governada por meus próprios apetites. Deus quer mais de mim. Então, assim, nós temos muito disso, né? Fazer, às vezes, a minha vontade, o que eu quero. Senhor, até a nossa oração, muitas das vezes, são orações bem egoístas, né? Igual a minha. Eu não queria ir para Salvador. Eu não perguntei, né? E não falei, não, Senhor, seja feita a tua vontade. A tua vontade era em Salvador, que eu passei 5 anos em Salvador, mas eu não queria. E quando Deus me colocou lá, eu, né, fui uma criança bem birrenta. Continuei fazendo birra até eu cair numa grande depressão, reconhecendo que o Senhor era Deus na minha vida. Fiquei mal, mal. Marcelo teve que ficar cuidando de mim e das crianças durante um tempo. Não tive apoio da igreja, eu fiquei realmente fui abandonada pelos homens, né? Não da minha família. Marcelo cuidou de mim todo o tempo. Mas eu entendi que quando você tira o foco do Senhor e bota o foco nos homens, as decepções. Por isso que ela fala das coisas terrenas, né? Que os nossos olhos não estejam focados nas coisas terrenas, nem nos homens, porque somos falhos. É igual eu falei de mim, né? Na minha casa, o que eu fiz de errado, achando que estava tudo certo. Ai, não, e meu filho espera mais 1 hora, coitado. Eu chegava quase 1 hora da tarde para almoçar e o almoço ainda estava sendo feito, ou ainda ia ser feito. A criança ficou a manhã inteira no colégio, nem lanchou direito. Então, essas são pequenas coisas que a gente fala, mas você estava ouvindo, falando, né, do Senhor para outras pessoas. Sim, mas a gente precisa ter sabedoria e discernimento. Com certeza, Deus não queria que meu filho ficasse com fome, nem minha casa desarrumada, né? Eu poderia chegar e falar, minha amada, né, espera um pouquinho, né, deixa eu organizada, assim que meu filho chegar, eu faço as coisas. Então, assim, a ordem de prioridade, qual tem sido a ordem de prioridade na nossa vida? Como nós temos levado, né? Eu acho que naquela época eu era altamente religiosa, sinceramente, eu me reconheço como altamente religiosa. Tudo tem que ser o Senhor.
eu não ouvia o que as pessoas falavam, né? Até mesmo de chegar e ter tempo de qualidade em família. Isso foi vir uns anos depois que eu tive um discipulado, e foi muito rápido, que eu lembro que até essa irmãzinha, ela falava comigo, porque Marcelo sempre falou, Kelly, 5 horas da tarde eu estou chegando em casa, e eu gosto de chegar, e tá tudo assim, ok, arrumado, e eu tomar um cafezinho com você. Ele sempre gostou disso. E eu nunca fazia isso, porque eu sempre estava orando por alguém. E aí, né, eu lembro que eu contei isso, né, num grupo de oração com as irmãs, e essa irmã foi, e era 4h30, e ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim, ainda não acabou a oração? Ela falou assim, não, mas você acabou de contar que seu marido 5 horas gosta que você esteja em casa toda direitinha lá para ele conversar com você sobre o dia dele, vocês terem tempo de qualidade. E aquilo foi muito bom. Porque até nisso, eu não fui, gente, eu fui 30 e poucos anos, assim, igreja, e eu nunca tive assim um discipulado. Sempre já cheguei já fazendo, já trabalhando, já me lançando, mesmo de início com muita timidez, mas assim que o Senhor foi, me batizou no Espírito Santo, eu já comecei a ter, então, assim, chegar aos pastores, ter aquela conversa, não. Sempre foi delegado para a gente um monte de coisa, e assim, eu nunca quis levar problema também para os pastores, e assim foram passando os anos. E até para você ser discipulado, né, depois que você fica já aquele crente velho, cascudo, é difícil. Mas bom, como é bom você entender que você é ovelha, que você também precisa, que você tem espinho, que você morde também, né? Não são só aqueles que te dão trabalho, você dá trabalho também. Então, assim, deixar que o Senhor realmente nos mude, que Ele nos encha, que Ele nos transforme, porque esse é o processo, né? Quando Paulo ele vem falando desse processo da santidade, ele já vem falando, há um processo, então, olha, eu vou caminhando, eu vou buscando, eu vou enxergando e detectando, ó, isso aqui está errado, Senhor, toma, muda, Senhor, e Deus vai falando, Deus nunca nos abandona, e Ele nunca se cala. Às vezes a gente fala, o céu está de bronze, o Deus não fala, mas Ele sempre fala, gente. Hoje mesmo eu tinha que tomar uma decisão, um negócio de família, e eu gosto de ler, né? Além das minhas leituras, eu sempre pego o dia de Provérbios. Então, hoje, dia 20, li Provérbios 20. E a resposta que veio, eu até grifei, era sobre o negócio de herança. Tem uma irmã que está me dando muito trabalho com esse negócio. Minha mãe nem morreu, ela já quer o dinheiro da casa que foi vendida. E a palavra foi muito clara. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por eu estar lendo Provérbios 20 e eu ter a resposta que vem do Senhor. Então, o Senhor não nos deixa sem resposta. Ele não fecha os ouvidos, ele não fecha os seus olhos para nenhum de nós. A todo momento ele fala. Nós aqui, eu vou retornar a dizer, às vezes somos crianças, filhos birrentos que queremos apenas fazer com que e tentar, né, fazer com que Deus, manipular Deus para que ele faça a nossa vontade. A gente não pode manipular Deus. Quem somos nós? Nós somos vaso, ele é o oleiro, né? Quem pode dizer alguma coisa para esse oleiro? Ninguém. Ele é o oleiro, então que ele nos tome nessa noite, em todos os dias, e nos transforme no vaso de valor que ele quer, vasos de honra e de valor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vanessa, com a mãozinha levantada. Vou falar rapidinho, porque eu achei interessante o que a Kelly está compartilhando, né, com relação às questões de casa, né, de priorizar. E aí, vou fazer 16 anos de casada, né? E esses 16 anos eu sempre tive o mesmo jargão, né? Tipo assim, eu fui educada para trabalhar fora, eu fui educada para trabalhar fora, porque a minha mãe, ela sempre falou para mim, sempre falou, né? Estuda para não depender de ninguém, para você não ser empregada das pessoas, é a maneira dela dizer, né? E aí eu cresci com isso e tomei posse disso e usava isso como bengala. E aí minha casa sempre foi ficando, né? Fazia, dava um jeitinho, enganava, enfim. Só que de 2020 para cá, o que aconteceu? Eu fiz uma reforma na minha casa que eu nem esperava fazer. Eu fiz uma reforma, minha casa ficou muito bonita e tal, e aí eu comecei a ter gosto. Só que o que aconteceu? Veio a soberba, né? Nossa, tô com a minha casa bonita, ajeitada,
e tal. E aí eu emiti um julgamento muito forte com uma pessoa muito querida, sabe? E aí eu comecei a julgar, me sentindo a rainha, né, do lar naquele período. E o julgamento foi tão forte que, gente, foi algo que eu não sei como que eu me como que eu abandonei a minha casa de uma forma que eu não conseguia, eu não tinha força para fazer. Eu olhava, gente, eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que fazer. Não é preguiça só, sabe? Mas era algo que eu não sei explicar, era algo muito espiritual. E aí, esses dias, né? E o meu marido nunca foi de reclamar muito. Eu enganava, fazia um negocinho e tal, e ele não foi de reclamar. Só que nesse período que meu irmão estava internado, né? Ele pegou pesado, sabe? Ele falou umas coisas fortes para mim. E aí eu falei, caramba, é verdade. Só que eu tinha vergonha. Ele falou, gente, tem 4 anos que eu reformei minha casa. Olha como que tá minha casa. Gente, que vergonha. Por quê? Porque eu abandonei. E aí eu falava assim, por quê? Não é falta de tempo, não é só isso, né? Não é porque eu trabalho fora, porque a gente consegue, quando a gente quer, a gente consegue organizar as coisas. E aí o Senhor me trouxe à memória, né, a questão do julgamento. E aí eu precisei confessar toda a minha miséria, né, para minha mãezinha aí, Andréia. E aí eu fui até a Andréia, falei, Andréia, olha essa situação, falei com ela, mostrei, abri tudo, né? E aí ela me mandou uns áudios, eu tô até emocionada, porque foi muito engraçado. Que ela me mandou um áudio que eu não conseguia ouvir, né, no momento. Eu falei, eu não quero ouvir, que a André vai descascar em mim, vai falar um monte de coisa, eu não quero ouvir. Eu falei, Andréia, é, eu não quero ouvir o áudio, eu não tô conseguindo. Ela ouve o áudio. Mas eu não tô conseguindo, eu não tô com medo. Ela ouve o áudio. E quando ouviu o áudio, ela simplesmente falou: agora vamos começar. Eu não lembro exatamente agora, assim, mas não teve um julgamento, não teve uma palavra pesada. Foi assim: você já falou, agora a gente vai caminhar, vai dar o primeiro passo. Eu estou aqui para te ajudar. Gente, aquilo foi tão reconfortante. Parece que o fato de você colocar para fora saiu um, um caminhão das suas costas e eu consegui dar o primeiro passo, né? Eu falei, não, vou começar a organizar uma coisa de cada vez, porque estava muito desorganizada as coisas. Então, aos poucos, eu estou organizando. E assim, eu estou tendo prazer nisso. Coisas que eu não gostava, eu gosto, eu amo fazer isso, né? Eu não vou ficar andando de muleta dizendo que eu fui criada para isso, não. O Senhor nos criou para administrar nosso lar, para a gente ser ajudadora, né? E aí, assim, quando a gente julga qualquer coisa que seja, o Senhor, ele não é que ele vai nos colocar, não vai nos pagar mal com mal, não é isso. Não tô sabendo a palavra exatamente para falar agora. Mas ele nos permite passar por situações para entender o lugar do outro, sabe? Então, por isso que a Bíblia fala: não julgueis para que não seja julgado, porque com a mesma medida com que julgares, você será julgado. E aí, o julgamento é algo tão sério, que me deixou inerte, porque eu passava por cima do negócio, o negócio ficava ali, e eu falava assim, gente, por que eu não faço isso? E eu não conseguia me movimentar. Parecia que eu sentia, falei para a Andréia, parece que tem correntes prendendo a minha perna, parece que eu estou arrastando aquelas correntes, sabe? Eu me senti arrastando corrente. E hoje eu sou livre, sabe? Hoje eu verdadeiramente sou livre. Por quê? Porque está como eu gostaria que estivesse? Não, preciso contratar uma pessoa para fazer aquele faxinão lá para a janela, lavar
limpar as coisas, o mais grosso, mas assim, você chega na minha casa hoje, ela está organizada. Porque você chegava e não tinha uma organização, era brinquedo espalhado, se tivesse espalhado, ficava. Se alguém deixasse, deixa. Agora não. Eu nem pedi para as crianças catar, eu pedia, sabe? Então, assim, eu não sei nem porque eu estou compartilhando isso. É porque quando a Kelly falou dessa questão, me veio forte esse desejo de falar a esse respeito, né? A questão do julgamento, a questão das prioridades, porque eu preciso ainda priorizar algumas coisas, ainda tenho muitas questões para ser tratada, mas assim, aquelas correntes que eu arrastava, hoje eu não arrasto mais. E você ser livre, né? E você conseguir colocar para fora tudo aquilo que você precisa, né? Você precisa confessar. A primeira coisa que você precisa fazer, aquilo que te prende, aquilo que você não fala para ninguém, só o Senhor sabe. E às vezes você precisa compartilhar com uma pessoa para que venha a luz e para que aquelas correntes sejam quebradas. E você receba uma palavra não acusadora, mas uma palavra assim: vai lá, agora vamos caminhar junto. Agora você vai ter atitude, agora você vai poder fazer. E hoje eu posso compartilhar, né, que eu estou avançando, que eu estou fazendo. Organizei o meu armário da cozinha, organizei o meu guarda-roupa, organizei o guarda-roupa dos meus filhos, entendeu? Eu estou organizando as coisas e assim o Senhor vai me organizando internamente também, né? Porque aí o Senhor, eu nunca tinha visto, nunca tinha aparecido para mim, apareceu uma ministração de uma pastora, eu não lembro exatamente o nome, não lembro o nome dela, mas falando dessa arrumação de casa, que o Senhor é o Senhor da limpeza. Quem é o Senhor da sujeira, né? O Senhor da sujeira, mais Beelzebub. E aí a gente precisa organizar a nossa casa para que não seja morada de demônios. Aí aquilo me impactou de uma forma, caramba, minha casa com morada de demônios. Meu Deus, Andréia, estou desesperada. Ela, calma, calma, que é uma coisa de cada vez. Porque se eu me desesperasse, ia me paralisar. Eu falei, isso é verdade. Então, uma coisa de cada vez. Se o Senhor revelou agora, nesse tempo, por que eu nunca vi isso antes? Aí a Andréia falou, porque agora é o tempo da sua transformação. Eu falei assim, amém. E sempre com essa palavra, sabe? Por isso que o importante de você ter pessoas que têm o olhar de Cristo, o coração do Senhor, para você compartilhar. Porque se eu compartilho isso com qualquer pessoa, você é porca, você é isso é preguiça, é preguiçosa, é não sei o quê. E, na verdade, você ouvindo isso não ia te ajudar em nada, né? Não ia te acrescentar em nada. Você ia ficar mais baixo. Agora, quando você ouve, não, eu estou contigo, vou te ajudar. Não, vamos sim. Por que eu não ouvi isso antes? É porque o tempo é agora, a revelação veio agora. E assim, e daqui para frente é só melhorar. Não tem mais aquela de cair, de voltar atrás, né? Eu lembro uma vez que eu tinha muito esse de emitir julgamento, e aí eu caminhava com uma pessoa e eu falei para André, essa pessoa é isso. Aí a André virou para mim e falou assim, mas você é igualzinha a ela. Gente, eu fiquei muito irritada, muito braba. Eu falei, o quê? Que absurdo. Mas aí ela falou aquilo, só que o Senhor vai tratando. Quando, quando a minha ficha caiu, que eu realmente era aquilo, eu falei, se eu sou, não quero ser mais. E ali eu tomei uma decisão na minha vida, né? E até hoje eu procuro não ser a velha Vanessa. Quem me conhece hoje, quem me acompanha lá atrás, né? Quando eu cheguei para a Andréia, na minha gestação, a foto que eu mandei, e ver hoje, ver o quanto eu já caminhei. Então, assim, aquela velha Vanessa não voltou. Glória a Deus. E a velha Vanessa, com relação à casa, também não vai voltar. Daqui para frente é só crescer. Era isso. Poxa, poxa, glória a Deus, aleluia. Gente, quem está emocionada sou eu, porque é tão bom ver que Jesus está em nós, né? Ele está movendo, nos curando, né? A Helena estava falando sobre a palavra, né? E
a palavra realmente ela nos cura, quando de fato a gente tem um relacionamento com Deus, né? Porque tem que conhecer Jesus através da palavra. E, e a Vanessa, ela falou, porque a Vanessa foi assim, uma pessoa que a gente caminhou e que me fez também ver Jesus. Que cada vez que ela estava comigo, e quando ela falava assim, teve um livro, né, Vanessa, que tu jogou fora, que falava sobre mulheres, e ela, tudo. Poder da Esposa que Ora. Oh, Esse livro, gente, eu joguei no lixo, porque eu falei, isso, que Deus é esse? Não, não, não. Eu era uma revoltada. Gente, eu joguei o livro no lixo, eu não conseguia ler o livro. Eu até vou comprar de novo para ler. para vocês verem. Então, gente, o que Deus está fazendo em nossas vidas é maravilhoso. Eu estou muito feliz. Jesus é lindo, tudo perfeito, muito perfeito. Mas nós vamos encerrar, porque a gente tem aí uns tempos pela frente. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer para nós. Mas foi muito bom. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Nossa, o Senhor é maravilhoso, Ele é digno de toda a honra. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado pela vida de vocês. Muito obrigado pela vida daquelas que vão ver também esses vídeos, esses testemunhos. Queria animar vocês a compartilhar esses testemunhos, porque a Vanessa falou: não sei por que falei, não sei o que a Kelly falou, e incentivou você a falar. É o Espírito Santo, porque talvez alguém lá na frente vai precisar ouvir sobre esse nosso papo aqui com Jesus que nós tivemos. Então, até terça-feira, que vai ser terça-feira, a última reunião, até porque a irmã que vai compartilhar aqui, ela só pode na terça, e a nossa última reunião até terça, se o Senhor permitir, e se ele não voltar, mas Maranata, vem Jesus, mas se ele não voltar, o meu amor não voltar, nós vamos estar aqui terça-feira, se Deus permitir.